Irmãos, o Salmo de número 111 nos diz assim: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Nós estamos reunidos em grande assembleia, mesmo estando cada um na sua residência, mas para estarmos cultuando e glorificando o nome do Senhor. E nesse culto nós queremos ter isso como uma grande expressão da nossa alma, em colocar a nossa vida diante deste Deus todo-poderoso, deste Deus grandioso, que merece toda a nossa expressão de louvor, e que o louvor ao Senhor lhe seja devido. Vamos louvar ao nosso Deus. Certa vez, um casal se conhece, se casam e tem um acordo de não ter entre eles nenhum segredo. No entanto, havia uma caixa em cima do guarda-roupa que eles tinham como consenso de não revelar o que estava ali. Foi o pedido da esposa para o seu marido. Os anos se passaram, o tempo foi passando, e então, agora, já senhora, essa mulher adoece e ela é levada para o hospital e o médico vem trazer a notícia que ela tem pouco tempo de vida.
Nesse momento, seu esposo, agora também o Senhor, pega e vai buscar a caixa na sua casa. Ele volta com aquela caixa, dizendo a ela que está no momento dele descobrir o único segredo que havia entre os dois. Então a senhora pega essa caixa e eu termino por enquanto a nossa história aqui. Hoje, nesse domingo, quero ver com você algo que nós precisamos ter nesse tempo de pandemia e dificuldades, como em todo o tempo: paciência. Nós vamos ver paciência na carta de Tiago. Tiago, no capítulo 5, onde Deus vai dizer para mim e para você os seguintes versos: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Nosso tema dessa noite é paciência até a volta de Cristo. Tiago é o pastor agora da igreja de Jerusalém. Ele é meio-irmão de Jesus e ele escreve essa carta como um pastor preocupado com o seu rebanho para trazer a eles lições, e é uma carta que nós temos intitulada como Fé em Ação. É uma carta muito prática. Ela poderia ser o Provérbios do Novo Testamento, de tanta praticidade e facilidade de entendermos. E nos versos, ele vem dizendo, esses versos do 7 ao verso 11 do capítulo 5, ele está no meio de um sanduíche. Antes, Tiago está dizendo a eles que esses irmãos, eles estavam sofrendo porque os ricos estavam aproveitando dos mais pobres e roubando o seu dinheiro. Logo em seguida, ele vai dizer nesse sanduíche, vai dizer a esses irmãos depois sobre o viver em sofrimento, em doença, sobre pecado e a oração a Deus. Mas antes disso, ele vai conversar com esses irmãos sobre paciência. Paciência até a volta de Cristo. No verso 7, ele vai trazer uma ilustração. A ilustração do lavrador. Porque ele vai dizer assim: Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. É interessante que quando você vai preparar a terra, você planta a semente, você tem um tempo até crescer e dar o seu fruto. É paciente. Ninguém tem a plantação, o fruto de um dia para a noite. E Tiago está dizendo isso. Sejam pacientes, aguardem os frutos, tenham paciência como um lavrador. Nossa geração hoje ela é muito rápida. Nós temos o celular, onde nós abrimos o celular, nós conseguimos ver informações, contatos, ver a vida das pessoas muito rápido. Às vezes, se nossa internet trava ou alguma coisa demora um pouco, nós já ficamos impacientes. Isso faz parte desse século. Porém, ele está dizendo: irmãos, sejam pacientes até quando? Até a vinda do Senhor. O lavrador, no contexto de Israel, ele esperava a chuva do outono e da primavera. Então ele plantava, esperava aquela chuva, e se tivesse muita geada, ou se tivesse muita chuva, muito sol, ele perdia a sua plantação. Mas ele tinha que aguardar a chuva da primavera agora para terminar a sua colheita e ter uma plantação boa. E Tiago está dizendo isso: irmãos, sejam pacientes até a volta de Cristo. Olhem o exemplo do lavrador, que aguarda com paciência. Ele diz no final do verso: até receber as primeiras e as últimas chuvas. Interessante que Tiago vai continuar falando agora sobre paciência até a volta de Cristo. E ele vai dizer no verso 8: Sede vós também pacientes e fortalecei-vos o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago está dizendo: sejam pacientes, fortaleçam o seu coração no meio da tribulação, no meio da dificuldade que você está passando, porque a vinda do Senhor está próxima. Quando nós vamos ler o Novo Testamento, percebemos que aqueles irmãos tinham muito latente, muito forte, que logo estaria chegando a vinda do Senhor. Às vezes você pode pensar assim: nossa, tanto tempo já se passaram, 2000 anos, Jesus não voltou ainda, até quando ele vai voltar? Mas algo que a Bíblia nos diz, e é uma certeza, e é uma verdade, que a vinda do Senhor a cada dia mais está mais próxima.
Então sejam pacientes. Essa pandemia, seja paciente, porque pode ser que no meio desse processo Jesus volte e leve os seus filhos e esse mundo acabe. Como pode ser também que passe essa pandemia e a vinda do Senhor vai estar mais próxima. Nós temos que ser pacientes. Até quando? Por conta da vinda do Senhor. E Ele vai trazer paciência até a volta de Cristo e sem queixas. E como é difícil pensarmos agora. Não se queixar de uma vida que mudou a sua rotina, às vezes o seu salário que diminuiu, às vezes você quer estar com seus amigos, mas você não pode por conta desse cuidado do isolamento social. Como também não se queixar às vezes do seu chefe, do seu encarregado, não se queixar de uma tarefa que você tem que fazer e tem dificuldades agora por estar à distância, não se queixar porque a sua vida mudou e você queria voltar naquela rotina que você gostava. E ele vai dizer no verso 9: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados, eis que o juiz está à porta. Não se queixem um dos outros, para não ser julgados, porque quem é o juiz é Jesus. Tiago diz isso na carta, nos capítulos anteriores. Ele está dizendo, não se queixem dos outros, por quê? Porque o juiz é Jesus. E o juiz que está voltando, ele está à porta. A ideia da porta é a ideia do contexto, onde o julgamento das causas eram feitas na entrada da cidade, no portal da cidade, como também trazendo referência o que ele vai dizer antes, no verso 7, a vinda do Senhor, como também no verso 8, a vinda do Senhor está próxima, eis que o juiz que é Deus, que será Jesus quando ele voltar, está à porta, ele está próximo. Deus quer de mim e de você um coração grato, e que as nossas lamentações, nossas queixas, não sejam contra uma pessoa, focando com outra pessoa, mas sim seja para Deus. Quando nós abrimos o livro dos Salmos, nós vemos os salmistas levando a Deus as suas queixas, levando a Deus os seus sentimentos, falando a Deus o que eles estão passando, o que eles estão sentindo. Então, ele está dizendo, não se queixem uns dos outros. Lembrando do contexto anterior da carta, quando os ricos estavam aproveitando do salário dos pobres, não se queixem disso. Porém o juiz, quem vai trazer o julgamento, quem vai julgar as causas está próximo, a vida dele está próxima, ele está à porta. Então Tiago está dizendo, sejam pacientes até a volta de Cristo, com o exemplo do lavador, dizendo, não se queixais, não se queixem um dos outros, do seu irmão, não se queixem nesse tempo. E ele vai trazer, logo em seguida, alguns exemplos mais, 2 exemplos, no verso 10 e no verso 11, porque agora ele vai dizer, sejam pacientes até a volta de Cristo. Veja os exemplos dos antigos. O verso 10 ele vai dizer assim, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Lembrem dos profetas, os profetas do Antigo Testamento que você conhece. Esses irmãos tinham muito forte em sua mente as histórias desses profetas. E eles falaram da parte do Senhor. Eles falaram quando eles foram... quando era para eles propício não falar. Eles falaram quando era para eles mandado eles ficarem quietos. Eles falavam, eles profetizavam e eles seguiram, e ele está dizendo, sigam o exemplo dos antigos. Vamos lembrar não só dos profetas, mas como também o Elias, onde o rei Acabe estava ali sendo contrário a ele, contrário à sua profecia, contrário à sua ação como profeta. Temos que lembrar não só dos profetas, como também de Daniel, aonde por ser fiel a Deus, ele foi jogado na cova dos leões. Então Tiago está dizendo assim, irmãos, sejam pacientes até a volta do Senhor, e tenham por modelo os antigos, que perseveraram na fé, ficaram firmes na fé. É interessante que ser cristão nem sempre é situação ou é sinônimo de tranquilidade ou de tudo certo. É o que Paulo vai dizer na segunda carta a Timóteo, capítulo 3 e verso 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E obedecer a Deus muitas vezes vai trazer consequências que você não quer. E sabe quem levou uma grande consequência por obedecer a Deus? O próprio Jesus Cristo, o nosso exemplo, o nosso Salvador. Filipenses vai dizer que por obediência, ou foi obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, sejam pacientes nessa pandemia, sejam pacientes na dificuldade que você está, porque a vinda do Senhor está próxima. Olha os exemplos do passado, dos antigos, que viveram firmes em Jesus, firmes com Deus e não abriram mão da sua fé. E ele vai dizer no verso 11, eis
na ideia de veja, olhe, repare, que temos por felizes os que perseveram firmes. E é interessante que Tiago vai dizer no capítulo 1 dessa carta, e o verso 2, assim: meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. É estranho, é uma somativa estranha, você sofre, sofre, sofre e ter alegria. Quando seria tranquilidade para ter alegria, ou sonhos realizados para ter alegria? É interessante que Tiago está expressando um pouco do Sermão do Monte, dizendo: meus irmãos, temos por felizes o passar felizes os que perseveram até o fim, felizes os que passam por provações. Só que ele não fala só isso e termina, ele vai dar um exemplo e vai dizer: tende ouvido da paciência e vistes que fim o Senhor lhe deu, a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Jó, a paciência de Jó. Uma palavra melhor para traduzir aqui seria a perseverança de Jó. A história é conhecida, eu quero só relembrar, se você que já conhece ou você não conhece. Jó tinha uma família, ele tinha bens, e ele perdeu tudo: família, bens, empregados, saúde. A sua esposa diz: amaldiçoa o seu Deus e morre. E nós temos a ideia que Jó, ele nunca murmurou, ele nunca reclamou. No entanto, ele vai amaldiçoar o dia que ele nasceu, preferindo que tivesse para ele morrer. Jó é o exemplo de perseverança, porque mesmo quando tudo estava dando errado, tudo parecia contrário, ele continuava firme, confiando em Deus. Mesmo quando ele questionou a Deus, Deus reage em silêncio, não responde Jó, mas ele continua firme, caminhando na fé, firme em Deus. Olha o exemplo de Jó, da sua perseverança em caminhar, em continuar com Deus, mesmo quando toda a situação na sua volta não está legal, ou não está como você queria. Mesmo que essa pandemia esteja acabando com os seus lucros, mesmo que essa pandemia esteja frustrando os planos e sonhos que você tinha, porque Deus está no controle. Na vida de Jó, Deus permitiu que Satanás tocasse a vida de Jó, só não tirasse a sua própria vida, não levasse ele a óbito. E Deus permitiu que essa pandemia viesse. Por quê? Não sabemos. Mas no sofrimento, nossa fé é testada. No sofrimento, a paciência e nossa paciência é testada. No sofrimento, nós almejamos cada vez mais a volta de Jesus. Talvez antes você nem lembrava muito que Jesus vai voltar, ou não lembrava que aqui é passageiro. Mas o sofrimento nos faz nos apegarmos mais a Deus. E ele está dizendo: olhem o exemplo do servo Jó, alguém que perseverou até o fim em sua fé. E ele vai dizer no final do verso: o Senhor, ele é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Tiago, ele cria uma palavra. Terna misericórdia é uma palavra que não existia naquela língua, e ele vai criar essa palavra na ideia de dizer que o Senhor, ele é profundamente tocado pelas pessoas que necessitam de ajuda, que o Senhor é cheio de misericórdia, ele é misericordioso. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Esse Senhor eterno é cheio de misericórdia, e também esse Senhor, ele é bondoso para com os seus, bondoso comigo e bondoso com você que está nos assistindo. Tiago está dizendo: sejam pacientes até a volta de Cristo. Lembra daquela história que eu contei no começo? Do senhor com aquela senhora que casaram, tinham apenas um segredo, que era aquela caixinha? Então, aquela senhora pega aquela caixinha naquele hospital, ela abre aquela caixinha, tinha 2 bonecas de pano e um bolo de dinheiro. E também algumas contas bancárias. E aquele senhor fala: o que é isso? Ela diz: eu aprendi com a minha mãe que toda vez que nós tivéssemos alguma briga que fosse levar a situações piores e pudesse passar, para que eu tivesse paciência e que eu fizesse uma bonequinha de pano para que eu pudesse passar esse tempo e depois continuarmos uma vida melhor. Ele olha, ele pensa: apenas 2 bonecas de pano ela fez? Então ele fica todo feliz e vai dizer, todo feliz, todo alegre, e pergunta: e esse dinheiro? E essas contas bancárias? Então, ela diz a ele: esse dinheiro é o que eu ganhei com as bonecas que eu vendi. A moral da história é que paciência, ela é um exercício que nós temos que
que produzir e todos os dias exercitarmos. Paciência é algo que nós precisamos ter todos os dias, lembrando sempre que Deus está no controle de todas as coisas, lembrando sempre que Ele está no nosso futuro, Ele já está lá no final dessa pandemia, no final de toda essa turbulência que nós estamos vivendo. Então Tiago está dizendo a esses irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E essa paciência eu quero trazer ela mais próxima de você, mais próxima da minha vida. Paciência nos nossos relacionamentos. Às vezes ficar em casa é legal, só que às vezes começa a ter alguns atritos. Seja paciente com a sua esposa, seja paciente com o seu esposo, com o seu marido, seja paciente com os seus filhos. Aonde fica em casa, eles não têm muita liberdade, eles querem brincar, querem atenção. Filhos, sejam pacientes com seus pais. Às vezes os seus pais estão passando por um momento muito difícil, financeiramente, emocionalmente. Nós temos que praticar a paciência no meio da dificuldade, no meio dessa pandemia. Paciência que isso vai passar. Se tem planos frustrados, seja paciente. A vinda do Senhor está próxima, as coisas vão passar e Deus, Ele é o justo juiz. Ele está cuidando de você porque Ele é cheio de eterna misericórdia. Outra questão é em tempo de doença. Se está alguma doença, alguma situação aconteceu, seja paciente, confie no Senhor, ore ao Senhor. E também na situação escolar, tenha paciência com os seus estudos. Tudo mudou agora, são aulas online, é aula por televisão, é aula pelos aplicativos, tenha paciência. Às vezes você não vai conseguir reter todo o conteúdo ou numa qualidade boa, mas se esforce, tenha paciência que isso vai passar. São momentos, mas tenha paciência no dia a dia, lembrando sempre que a vinda do Senhor está próxima. E como será maravilhoso quando Cristo voltar, aonde nunca mais teremos pandemia, nunca mais teremos dificuldades em relacionamento e nunca mais precisaremos precisar de paciência, porque já estamos com o nosso Rei, com o nosso Salvador. Lembre-se, nesse tempo de pandemia e dificuldades, seja paciente e seja paciente esperando a volta do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer pela Tua palavra que sempre nos traz alívio, encorajamento e confrontação. Que nesse tempo que nós estamos vivendo de distanciamento social, de outras dificuldades que cada um tem passado, que possamos ser pacientes no Senhor, sabendo que o Senhor está voltando e que isso tudo vai passar. Nos ajuda, me ajuda a exercitar a paciência, a exercitar a confiança no Senhor, a ter paciência, ó Deus, nos nossos relacionamentos, a ter paciência, Senhor, nas nossas situações, no nosso trabalho, no nosso viver do dia a dia. E Deus, muito obrigado, porque podemos esperar com paciência o nosso Senhor que morreu na cruz pelos nossos pecados. Queremos pedir que o Senhor nos traga, Senhor, essa direção, essa paciência, que possamos esperar e confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Queremos desejar que todos os irmãos sejam muito abençoados no decorrer desta semana que se inicia e que todos os irmãos possam manifestar o amor poderoso do Senhor, tendo, acima de tudo, o exercício da paciência, como estivemos sendo edificados pela mensagem deste culto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor poderoso do nosso Deus e Pai e a ação do seu Espírito seja sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe. Uma boa semana.